Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é dia 25 de maio, estamos já, na reta final do nosso mês. E eu quero te convidar, pra gente começar a próxima semana com muito foco, determinação, fé, força de vontade e seguir, na nossa luta contra o sobrepeso, contra a obesidade, caminhando aí para a vitória em nome de Jesus. Então, o vídeo de hoje vai te convidar a iniciar a próxima semana comigo com foco e determinação total. Bom, antes de começar aqui a falar com vocês, eu já quero falar que vocês podem ouvir alguns ruídos aqui da vizinhança, cachorro latindo, mas foquem aqui na mensagem que eu tenho para falar, porque Deus enviou diretamente ao meu coração uma mensagem muito importante e poderosa, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, que pode fazer diferença nos seus dias. Essa semana eu não gravei diário da dieta, eu nem fiquei muito focada em atividade física, eu foquei bastante na minha alimentação, porém eu quase não fiz atividade física, uns 2 dias só da semana que eu fiz caminhada, fiz escada, fiz corrida, mas nada como eu faço, sempre, tem dias que eu vou fazer atividade física 2, 3 vezes na semana, porque eu estava aí precisando de uma pausa, de um descanso para o meu corpo, mais uma vez. E aí eu decidi ficar essa semana assim mais tranquila, mais na meditação, mais calma. E aí me desligar um pouquinho aí das gravações, porque demanda muito tempo, eu falo que os vídeos que eu gravo aqui com todo carinho, com todo amor, eles são trabalhosos, É diferente de um vídeo igual eu tô gravando hoje, que eu sento aqui, gravo o vídeo e terminou. Com os diários da dieta, eu preciso ficar a semana inteira gravando, Então, é um pouco mais complicado. Então, essa semana eu peguei aí um descanso e por isso não gravei o diário da alimentação da dieta. E também peguei um pouquinho mais leve com o meu corpo, Com atividade física. E tentei aí meditar um pouco mais na palavra, ficar um pouco mais tranquila e serena essa semana. Mas na próxima semana a gente tem diário da dieta já de novo. Bom, então hoje vim falar um pouquinho com você sobre algo que tem pulsado no meu coração, O Senhor, eu creio que me entregou esta mensagem e eu estou aqui como porta-voz para falar para você. Espero que essa mensagem chegue ao seu coração e que se for para você, se for com você que Deus está falando, que você deixe aqui nos comentários, fala, Amanda, essa mensagem era para mim. Porque eu tenho fé, gente, eu acredito muito que tem alguém que está me assistindo agora e que está precisando ouvir essa mensagem, porque o Espírito Santo tem me incomodado a falar isso aqui no canal, Conversar com você sobre esse tema. Vou deixar uma pergunta aqui, pra gente refletir. Você já orou por alguma coisa, alguma causa, algum motivo, e de alguma forma você pensou, ou parecia que Deus não estava te ouvindo, ou você orou, hoje você já orou? Vamos começar assim, você já orou hoje? Já conversou com o Senhor? Tem alguma coisa que você tem pedido, mas não tem recebido resposta, Tem algo assim no seu coração que há muito tempo você tem orando, mas parece que nada acontece. Como tem sido as suas orações? Como tem sido os seus momentos de intimidade com Deus? Reflita sobre isso por um instante. Será que tem algo que impede a nossa oração de chegar ao Senhor? Será que existe algum tipo de oração que o Senhor não escuta? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Hoje eu quero te mostrar na Bíblia que existem alguns tipos de oração que elas não chegam ao Senhor ou que o Senhor não quer ouvir, E vou te mostrar também o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, baseado aqui na nossa palavra, na palavra de Deus, eu vou te mostrar que pode ter alguma das suas orações que não estão chegando, ao Senhor, ou que o Senhor não tem ouvido, e a gente vai aprender hoje como mudar isso. Até para o nosso processo de emagrecimento ou para outras causas e situações das nossas vidas, A gente precisa orar muito, orar sem cessar. A palavra de Deus fala muito em oração. Jesus orava o tempo inteiro, E a gente tem que pegar ele como exemplo. A gente tem que ser cópia de Jesus aqui na Terra. E ele orava muito, e às vezes a gente não faz isso. Ou às vezes a gente faz e a nossa oração não é atendida por algumas circunstâncias ou motivos, e alguns deles eu vou mostrar para vocês hoje aqui na palavra. Então, a gente pode até pensar, ou a gente pensa que oração, falar com Deus, é só fazer uma oração e pronto, e tá tudo simples. E a Bíblia vai nos mostrar que tem algumas orações
que Deus não aceita. E não porque ele é um Deus ruim, mas que ele é um Deus justo. E ele é santo. E ele quer ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com a gente, né? Como se a gente for colocar nos dias de hoje, quando você tem uma amizade, né? Que é ali como um irmão pra você, como uma irmã pra você, que você pode contar tudo, falar tudo. E você tem plena confiança de que aquela pessoa não vai passar pra frente os seus problemas. Pelo contrário, ela vai te apoiar, te dar um conselho. Nem que seja um conselho que você não queira ouvir, ela vai estar ali disponível, né? Por outro lado, você não pode falar tudo para pessoas com quem você não tem intimidade, né? Então, nosso relacionamento com Deus é assim. Às vezes a gente quer falar com Deus, mas se você não tem uma intimidade com Deus, pode ser que ele não queira ouvir ou ele não ouça. Se você não tem sido como ele espera, talvez ele não queira te ouvir, ele não ouça, né? Então, a gente precisa ter uma intimidade com Deus verdadeira, né, para que Deus ouça as nossas orações. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui algumas passagens que mostram que Deus pode não estar ouvindo as suas orações devido a algumas atitudes que você possa estar tomando. E a gente vai aprender como mudar isso e conversar com Deus, né, francamente, claramente, e poder ouvir a voz dele. Então, eu tô aqui com umas anotações para falar com vocês, porque são alguns pontos importantes e eu quis anotar para não deixar nada passar. Então, a gente vai ver a primeira passagem lá em Isaías 59:2, e é quando a gente tem um pecado não confessado. Quando a gente não confessa os nossos pecados ao Senhor, pode atrapalhar, pode estar impedindo as nossas orações, né? Trazendo impedimento aos nossos corações. Em Isaías 59:2 diz: vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados, eles fazem como se fosse uma barreira, para que ele nos encobre, para que Deus não nos ouça. Então, a gente precisa confessar os nossos pecados. Então, se você tem um pecado aí que, né, você precisa melhorar, ou um pecado que você ainda não confessou, confesse ao Senhor. Hoje, a gente não precisa de nenhum intercessor entre nós e o Pai, né? O sacrifício de Jesus na cruz trouxe pra gente, né, essa bênção, que é uma maravilha, que a gente pode falar diretamente com o Senhor. O véu foi rasgado, não precisamos mais de intercessão de ninguém. Então, você pode falar com o Senhor diretamente, confessar os seus pecados, se arrepender, pedir perdão, né? Porque esse pode ser um ponto que está atrapalhando o Senhor. Segundo ponto que pode estar atrapalhando sua oração de chegar até o Senhor é você ter um coração sujo ou um coração indiferente. A gente vai ler Salmo 66:18. Fala o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, o Senhor não ouve quem tem o coração sujo ou um coração indiferente, né? Quem tem pensamentos maldosos ou quem não se compadece do próximo, do seu irmão. Então, tudo isso também pode estar impedindo a sua oração de chegar até o Senhor. Então, a gente precisa orar pedindo ao Senhor um coração puro, um coração limpo, né? Pedir ao Senhor que nos ajude a ter misericórdia do próximo, não ser indiferente às coisas que acontecem ao nosso redor. Isso também pode estar atrapalhando a sua oração de chegar até o Senhor. Outro ponto é a falta de perdão. Você, né, não perdoar, não liberar o perdão pode também estar atrapalhando de que suas orações cheguem até o Senhor. E a gente vai ler em Mateus 6,15, que fala: se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Então, você precisa perdoar, liberar o perdão. E quando a gente fala de perdão, não é sobre o próximo, é sobre a gente mesmo, né? Quando a gente libera o perdão pro próximo, é a gente que ganha, né? A gente fica mais leve. O Senhor escuta as nossas orações, Ele perdoa também os nossos pecados. Então, se você quer ser perdoado, quer ter as suas orações escutadas por Deus, seus pedidos atendidos, você precisa liberar o perdão. Você pode ter a sensação de que suas orações não estão sendo ouvidas se você estiver pedindo pelos motivos errados. Você precisa pedir, né, as coisas conforme os planos de Deus para sua vida, o que Deus tem para você aqui na Terra. Então, às vezes você está pedindo errado, pedindo algo que vai contribuir somente para você ou só para o seu deleite, né? Lá em Tiago 4,3 fala: pedem mal
para gastar com seus prazeres. Então, isso também atrapalha o Senhor de ouvir as suas orações. Desrespeito em casa. Essa passagem foi o que me chamou a atenção, né? E que tem latejado, né? Tem ficado latente no meu coração, no meu pensamento, que tá lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que fala claramente: para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu vou até abrir aqui na Bíblia para vocês, pra gente ver junto. Lá em 1 Pedro, está falando sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fala sobre os conselhos conjugais, sobre como a gente deve se portar na nossa casa com os nossos esposos, com os nossos filhos, mas principalmente no relacionamento conjugal. E fala no finalzinho lá do versículo 7, que no versículo 7 todo fala o seguinte: igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher, como a vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então eu fiquei me perguntando, porque eu não sabia que isso poderia acontecer, né? Que as nossas orações de alguma forma podiam ser impedidas, né? E às vezes a gente tá orando, mas tem alguma coisa que está impedindo a sua oração de chegar até o Senhor e você nem sabe ou você não tá percebendo. Então a gente precisa, né, prestar atenção em vários pontos, esses aí são alguns pontos. E a falta de fé também pode estar impedindo, né? Lá em Tiago 1, do 6 ao 7, fala o seguinte: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem? O que não tem fé. Então, se você não tem fé, se eu não tenho fé, a gente não recebe do Senhor, né? O que a gente tem pedido nas nossas orações. Então, nós precisamos nos alinhar ao coração do Senhor, precisamos fazer um autoexame da nossa vida, nos examinar para ver se está faltando alguma coisa ou se tem algo que não agrada o coração do Senhor e que tem impedido as nossas orações de chegar até Ele. Mas Deus é tão incrível, tão maravilhoso que Ele quer sim ouvir as nossas orações. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo com a gente, porém Ele é justo, né? Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele quer ter com você um relacionamento verdadeiro. Ele quer ouvir as suas orações, Ele quer atender os seus pedidos, mas Ele precisa que você faça a sua parte. Ele quer, na verdade, que você faça a sua parte, né? Então, a gente vai ler agora 1 João 9, que fala o seguinte: se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Lá em Marcos 11, 24, diz o seguinte: tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, né? Sobre a fé, que às vezes a gente não tem. Então, quando você fizer uma oração, você fizer um pedido, já creia que aquilo já aconteceu, já mentalize que já aconteceu, né? Coloque sua fé em prática. A gente viu que o homem que não tem fé, o Senhor não atenderá os pedidos dele. Então, já acreditando que o Senhor vai atender os nossos pedidos. Senhor, vou começar essa semana agora e eu preciso, e eu quero, eu já estou visualizando a minha vitória no final desta semana. Vou fazer atividade física, vou me alimentar melhor e eu creio que em nome de Jesus, no fim dessa semana, eu estarei orgulhosa de mim mesmo, sabendo que eu consegui vencer as minhas batalhas, eu consegui vencer as minhas lutas e eu estou aqui para agradecer o Senhor porque eu consegui, eu bati a minha meta de peso, eu bati a minha meta de atividade física e de alimentação, eu melhorei, nem que seja um pouquinho, eu melhorei 2%, 1%, mas eu estou no caminho, então vamos orar com fé, né? Para que a nossa semana se inicie profetizando palavras, falando palavras de fé, palavras positivas e que acreditando, né, já visualizando que vai acontecer e Deus atenderá as nossas orações. Lá em Isaías 58, 9 fala: então clamarás e o Senhor te responderá. Então o Senhor, Ele escuta as nossas orações, Ele está disposto, mas nós precisamos ficar atentos, né, se tem algo que está atrapalhando, impedindo a nossa oração de chegar ao Senhor. Sobre esses pontos que nós falamos aqui, né, se é por um motivo errado,
o Senhor não vai atender. Se não tem fé, o Senhor não vai atender. Se não liberar o perdão, o Senhor não vai atender. Se você tiver um coração sujo ou um coração indiferente, e se você tiver um pecado que não foi confessado. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção e olhar se tá tudo certo, se tá tudo ok. Se não, a gente precisa alinhar isso daí com o Senhor. Então, hoje, nas suas orações, quando você estiver orando, peça ao Senhor que tire todo o impedimento, né, da sua vida. Se tem algo que você não tá enxergando, que se você precisa liberar perdão para alguém, se você tá com algo sujo no seu coração, se você tá com pouca fé ou tá sem fé, né? Se tem algo, se o seu relacionamento na sua casa, conjugal, com seu esposo não tá legal, confesse ao Senhor, peça perdão, libere o perdão, tenha fé e a gente vai orar por isso, para que Deus nos ajude, para que a nossa oração chegue até Ele, né? E faça essas coisas, faça na prática. Peça perdão ao seu irmão. Se você não tem como pedir perdão para o seu irmão, porque ele mora longe ou em algum outro lugar, faça uma ligação, mande uma mensagem, ou fale com o Senhor: eu estou liberando perdão, Pai, para aquela pessoa que me fez mal, eu libero perdão para ela. Liberar perdão não quer dizer esquecer, mas liberar perdão é libertador para você, né? Então, é muito importante. E aí a gente vai pedir a Deus, buscar, clamar por Ele, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir as tuas orações se você estiver seguindo o que está escrito aqui. Então, se você confessar, se você buscar, né, ao Senhor, eu acredito, né, se você tiver fé aqui na palavra, que o Senhor vai te mostrar o que precisa ser ajustado na sua vida. Se você talvez não está percebendo que as suas orações não estão chegando ao Senhor, porque talvez você não tenha liberado perdão para alguém que te fez mal, talvez você esteja com um coração sujo ou impuro, talvez você está pedindo pela coisa errada, né? Então, vamos confessar os nossos pecados, vamos buscar intimidade, presença com o Senhor. A gente quer ter um relacionamento verdadeiro com Ele, assim como Ele quer ter com a gente. E eu tenho certeza que você vai alcançar novos níveis na presença de Deus, né, em todas as áreas da sua vida, mas também no emagrecimento, na luta por uma vida saudável, na libertação e cura da obesidade, né? A obesidade é uma doença e o Senhor pode te curar, Ele pode te libertar disso, independente do meio que Ele usar, né? O Senhor tem a fé que Ele pode fazer tudo, né? Ele é o dono de tudo e Ele pode sim te curar e te libertar da obesidade, da depressão, de tudo que a obesidade traz, né? E que essa palavra sirva não só para a obesidade, né, o sobrepeso, mas também para outras áreas da sua vida. Bom, eu espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração, que eu tenha sido clara e que você tenha conseguido entender o que o Senhor quer falar com você. E é isso. Que Deus abençoe sua vida. Um super beijo para você, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!